será que o apocalipse está chegando? Para se prevenir do bug do ano 2000, a diretoria técnica realizou vários testes. Aquele falar que quando virasse o século para 2000 que ia acabar o mundo. O bug do milênio era normal pra gente, é um jogo bom no Rio, a gente com 100 ônibus. A gente saiu com 299 ônibus. A gente tem alguma dúvida que a gente pode enfrentar o Real Madrid de igual para igual, por exemplo, no Morumbi? Quando o Corinthians vence, mais um favelado vence junto. Ficamos naquela coisa pesada. Todo poderoso Timão. Imagina uma época em que tudo que você conhecia estava prestes a mudar. O mundo entrava numa nova configuração política e econômica. A indústria cultural produzia ícones que iam marcar a música e o cinema por gerações. E a tecnologia transformava o jeito de consumir e de produzir todo esse conteúdo. Nos anos 90, o Brasil passava por dificuldades, aí vem o Plano Real, a vida melhora um pouco, mas a população ainda com sofrimentos cotidianos, de violência. Eu vim ter o meu primeiro celular em 2005. Era um telefone fixo, simples. Me lembro ainda que tinha até a chave no telefone fixo, que era pra gente não usar. Minha avó trancava o telefone pra gente não usar o telefone. E no meio disso tudo, o medo do mundo acabar, junto com a contagem regressiva da virada do ano. Eu lembro do final do ano, todo mundo em casa achando que o mundo ia acabar. Os antigos tinham aquele falar que quando virasse o século para 2000 que ia acabar o mundo. Na passagem de 99 para 2000, a maior parte do Brasil estava longe de acessar uma internet de banda larga. Mas com a virada do milênio se aproximando, começava a rolar um medo real de um bug generalizado no sistema de computador do mundo inteiro. Nos setores essenciais, batalhões de especialistas vão fazer plantão na virada do ano. Esta sala de controle do governo federal em Brasília vai acompanhar tudo. O Brasil está preparado para evitar o bug? Acredito que sim. 3, 2, 1... Quando virou o ano, muita menina na escola não voltou, porque tinha ganhado o neném. O desespero de viver, de acabar o mundo. Aí muitas comentavam, eu não vou morrer virgem. O Daniel, que foi comigo pro Corinthians na transação, ele era um cara muito engraçado. E aí ele fala que tava saindo um bug, e ele falava que ele ia comprar esse bug. Ele falou, não, porque eu vou comprar um bug... Tô sabendo que vai sair um bug e eu vou comprar o top de linha pra levar lá pra minha terra. E a gente, caramba, que porra é essa de bug, Daniel, que você tá falando? Ele, pô, vocês não escutaram falar, não? Vocês acham que vocês são inteligentes, que vocês sabem de tudo? Vocês não escutaram falar? A gente não, que bug é esse, Daniel? Pô, um tal do bug do milênio. É claro que, para a maioria, isso não passava de um mito que não atrapalhou a chegada dos anos 2000, principalmente se você tivesse acabado de ver o seu time ser bicampeão brasileiro com um dos melhores elencos da sua história. Calma, cara. Particularmente, eu nunca acreditei nisso, né? E aqui também a gente não se preocupava com isso, não. No caso de 2000 mesmo, a gente tinha um timão, uma seleção, né? A gente tava, na verdade, voando, mano, de alegria e só curtindo, mano, aquela seleção que a gente tinha de 98, 99, 2000. Tava nem aí pra fim do mundo. Não, fim do mundo não. Fim do mundo viria assim, mano, se a gente não ganha aquele mundial. Aí, para nós, ia ser um fim do mundo. Mas se o mundo estava mudando tanto social como politicamente, futebol também fazia parte disso. Pro Corinthians, os anos 90 foi um dos períodos mais vitoriosos, abrindo e fechando a década como campeão brasileiro. E no meio disso tudo, a própria identidade do torcedor corintiano passava por um processo de disputa e transformação, tanto pela nova fase de conquistas nacionais, como pelas mudanças que começavam a aparecer na arquibancada e que ameaçavam uma torcida de massa e majoritariamente de periferia. No começo dos anos 90, entra a Parmalat no Palmeiras e começa a trazer bons jogadores, com um time organizado. E o Corinthians era aquele time mais operário, que fazia frente aos grandes, mas com dificuldades mesmo. Era um pouco do reflexo da vida que nós, trabalhadores, tínhamos nas nossas vidas diárias. O Corinthians tinha em campo. Pra gente, torcida organizada, era um período de proibição, de repressão no futebol. Na final da década de 90, a gente vivia essa luta de proibição. E chegando em 2000, era o processo de a gente estar conseguindo
se restabelecer novamente. Meu pai tinha muito dessa imagem da infância dele convivendo com o Zé Maria na rua, ele jogava bola com a garotada, então ele tinha uma visão do Corinthians muito mais pessimista e mais até resiliente do que eu tinha. Ele sempre falou que eu cresci na época boa do Corinthians. E era um período também que foi de grandes mudanças no futebol. Teve a proibição das torcidas, teve um processo de mudança nas arquibancadas e também um processo de discussão de mudar o modelo do futebol. Tanto que o Mundial de 2000, ele consagra uma mudança muito séria para nós, né? No período que foi a instituição das cadeiras nos setores populares. Enquanto o corintiano vivia essa nova fase do clube, para os rivais e para parte da imprensa, o Corinthians ainda era tratado como um time local, que só tinha sucesso nas competições nacionais. Mas isso ia mudar poucos dias depois da contagem regressiva que marcou a entrada do novo milênio, quando o Brasil sediou o primeiro Mundial de Clubes da FIFA. Pela primeira vez, o torneio contava com clubes dos 7 continentes, mas não dá pra entender o clima real da competição escutando só os corintianos que viveram aquilo. Por isso, o Pelé já viajou o mundo pra falar com 2 representantes dos principais adversários do Corinthians na fase de grupos. Mustafa Mostaldia, ex-jogador do Raja que chegou a marcar contra o Real Madrid no torneio, e Henrique Ortego, jornalista espanhol que viajou num avião do Real Madrid e viu de perto como a equipe estava montada e motivada para ganhar o Mundial. اكيد بعد الفوز ديالنا في المنزافه كانت واحد الفرحه بعدا كبيره. الفوز اللي كان عندنا اهم هو كوب دافريك. من بعد جانا الخبر ديال المشاركه في كاس العالم لان باقا ما كانتش رسميه، كانت هنا الفرحه مضوبله. Los periodistas españoles entonces viajábamos con los equipos. Era una forma de también de abaratar a los clubes el precio del avión. Manchester United lo que hizo fue renunciar a la FA Cup porque prefirió irse al Mundialito y dijo que no jugaba ese año la FA Cup, con lo que también en Inglaterra, en el Reino Unido, se montó mucha polémica porque era como renunciar a la primera competición que hubo en la historia del fútbol. Allí la FA Cup en Inglaterra es sagrada. كان واحد اللقاء مشاركه اكثر من النظر ديالها، اكثر من نظر النتائج ديال المقابلات لان كان عندنا المقابله ديال كورياتياس، خصوصا اكبر واحد تقريبا في الدراري ديك الساعه. كان عندي علاقه مع مدرب فتحي جمال، كان ديما فيما يتلاقى معايا في البيساك يضحك معايا كي ناري مسوده كحلتوها. صراحه كنا متخوفين، ما نكذبش عليك، كنا متخوفين باقي ما عمرنا عشنا هذه الاجواء ديال تلعب في البرازيل والبرازيل. Para que el Madrid pudiera ir a ese torneo, tuvo que suspender 2 partidos de la Liga contra el Valladolid y el Betis, me parece, y uno de ellos lo jugó en una fecha que nunca había pasado eso en España, fue en una fecha de selección. Entonces Camacho, que era el seleccionador, no llamó a ningún jugador del Madrid. اغلب اللعابه تبادلوا خمسان مع اللعابه ديال ما كانش عندنا مشكل مع كورياتيس، تبادلنا في السوده، فلقينا مشكل مع لاعبي ريال مدريد. صراحه كانتش عاجبهم النتيجه، بغاوش يتبادلوا في الملعب، ولكن بعد porque como la Intercontinental siempre se lo tomaban más en serio los sudamericanos que los europeos, ellos en el Mundial, al ser ya 8 equipos, vieron que era algo más serio. No era solo el campeón de la Libertadores contra el campeón de Europa, no, era el campeón, bueno, estaban todas las confederaciones, todos los continentes representados. بالنسبه للكوريانتيس فما كانش مشكل، كان الناس صراحه كانوا على خلق، حتى الاستقبال ديالهم بعد المقابله في المركز ديالهم صراحه المعامله باش تعاملوا معنا زوينه بزاف. كاع دوك اللعابه ديال البرازيل وبقى الاحترام. Não foram só os clubes gringos que se sacrificaram. Com um time bicampeão brasileiro e que, para muito torcedor, encarnava a identidade corintiana dentro do campo, o Corinthians acabou emendando uma temporada na outra para poder disputar o torneio. Foi algo que mexeu até com o dia a dia, porque o Corinthians ele não teve férias. Eles vieram direto do Campeonato Brasileiro, então imagina o ano desgastante que é, direto para o Mundial. Então tinha um cansaço natural, físico, mental. Só que o objetivo era tão bem colocado que isso ficou em segundo plano.
Ganhamos o primeiro jogo, era um Mundial, uma coisa nova ali, o mundo inteiro focado. No segundo já era contra o Real Madrid. Aí o Morumbi bombou, 55 mil pessoas. Pô, se alguém tem alguma dúvida que a gente vai ser campeão, a gente tem alguma dúvida que a gente pode enfrentar o Real Madrid de igual para igual, por exemplo, no Morumbi? E o Madrid foi uma desilusão, porque o Madrid pensava que lo ia ganhar. Empatamos. Aí vamos pro terceiro jogo, ganhamos. Aí ficou uma loucura, mano. Vamos pra final contra o Vasco. Com a personalidade de outros, né? Marcelinho, Ricardinho, a capacidade do Dida, a liderança do Fred Rincon. Aí a torcida do Corinthians viaja, até um processo cultural que a gente viaja muito. E ficou uma loucura. Era normal pra gente, é um jogo bom no Rio, a gente com 100 ônibus. A gente saiu com 299 ônibus. Só os Gaviões. Chegou numa hora da madrugada, ficou tão conturbado que a gente começou a liberar os ônibus aleatórios. Não importa o número do ônibus, tá com a passagem? Punha 44 pessoas pra dentro e liberava. Você olhava assim, ó, todo mundo colocava a cabeça pra fora e era aquela fila que você não via o final da quantidade de ônibus. Ninguém tinha visto aquilo. Quem tinha visto aquilo é quem foi pro Maracanã em 76. A cada vitória, parecia que o torcedor, que não colou em peso no primeiro jogo, começava a acreditar que finalmente tinha chegado a hora de ganhar o mundo. E à medida que o público ia ficando maior, também ia ressoando com mais força na arquibancada o grito que, dali pra frente, ia fazer parte da própria identidade corintiana. Um dos cantos mais famosos do futebol brasileiro surgiu um pouco antes do ano 2000, nas arquibancadas alvinegras. Mas foi ali naquele torneio mundial em que ele se consolidou e ganhou a fama. A música Todo Poderoso Timão, ela pode ser interpretada de várias maneiras. Por um lado, representa a força que aquele elenco tinha, então do final dos anos 90, vitorioso, já rodado, experiente. Todo Poderoso Timão, no sentido também da torcida mostrar força no Maracanã. O Todo Poderoso Timão ali na arquibancada se iniciou de forma natural. A gente começou ali na bateria, a milhão, cantando diversas músicas. Quando entrou Todo Poderoso Timão, ela pegou de um jeito nos Gaviões, assim, a torcida do Corinthians inteira, e a gente ficou com ela. Tinha um ritmo esse canto no Maracanã. Quando o Corinthians precisava de apoio, essa voz tomava um pouco mais de força, era um canto um pouco mais alto, tinha uma entonação diferente. Quando a gente percebia que tinha que controlar um pouco mais o jogo, e a gente tinha que ficar um pouco mais com a bola, o Vasco estava pressionando, a entonação era mais abaixava um volume. Eu discutava da televisão, de assistir, na rua também, acho que era um canto mais assim que saía. Era aquele Todo Poderoso Timão, num ritmo mais, né? Aí quando ele precisava de mais, era Todo Poderoso Timão. Então isso foi durante todo o jogo. O subir e o descer do volume, e isso pra gente foi muito importante, cara. Ficamos naquela coisa pesada. Todo Poderoso Timão. Quando caía, a gente na bateria inflamava de novo. Não, vamos. E a coisa ficou o jogo todo. O todo-poderoso Timão não ficou só naquele jogo no Maracanã. Em pouco tempo ele virou uma autodeclaração corintiana. Mais um marco na história e na identidade do torcedor. Dessa vez deixando mais alto e claro do que nunca, que com o novo milênio era a vez dessa galera ganhar o mundo. Vai, caralho! Acho que a camisa é muito linda e trazer de volta a história, né? É muito emocionante. É uma honra vestir essa camisa, saber que a gente foi campeão do mundo em 2000, 2012. É pra poucos. A favela tá ganhando o mundo, né, mano? Não chegou a ganhar ainda, tem muita coisa que nós tem que caminhar ainda pra todo mundo vencer junto. Mas acho que o Corinthians já faz uma parte muito importante, assim, de tá somando com isso. O futebol vem mudando, como eu falei, o perfil do torcedor, mas assim, pra gente, a torcida do Corinthians, você pode ver hoje como que é a pegada da torcida. A gente consegue manter a mesma pegada e pode vir um torcedor de outro perfil, mas lá dentro do estádio, a gente consegue trazer essa pessoa pra dentro da nossa mística. Aqui, o nosso jeito de torcer é assim. Porra, mano, essa energia aí é só o Corinthians que tem mesmo, só a loucura do Corinthians que traz.